Olá, pessoal! Nesta aula, vamos desmistificar tudo sobre a hibridização do carbono, que é esse fenômeno que consiste na transferência de elétrons entre orbitais sp de um átomo. Então, se você não sabe sobre orbitais, você precisa entender primeiro e depois vir aqui estudar como isso aplica na química orgânica com carbono. Porque no caso do carbono, temos três tipos de hibridização: sp3, sp2 e sp. É como se os orbitais sp se misturassem, dando condições ao átomo de formar ligações, que sem essa hibridização não seria possível o carbono existir fazendo ligações. Então se preparem para entender tudo sobre a hibridização do carbono. Para entender a hibridização, analisamos a última camada. Então, existe um orbital S completamente preenchido, um orbital P vazio e dois orbitais P semi-preenchidos. Para um átomo de carbono ser capaz de fazer ligações com outros átomos, ele deve poder compartilhar um elétron por orbital com outro átomo. Para isso, é preciso preencher os orbitais vazios para adquirir a tão estimada estabilidade. Aí o fenômeno da hibridização de orbitais, que consiste na transferência de elétrons entre os orbitais s e p de um átomo. São três tipos que o carbono pode fazer: sp3, sp2 e sp. É como se os orbitais s e p se misturassem, dando condições aos átomos de formar ligações, que sem essa hibridização seria teoricamente impossível de o carbono existir, fazendo as grandes cadeias carbônicas que já conhecemos e estudamos aqui. Então, vamos ver cada tipo de hibridização e passar um pente fino nisso. Na hibridização sp3, um elétron é pareado do orbital 2s para o orbital 2p, juntando o orbital s com o orbital p, permitindo o carbono compartilhar 4 elétrons, ou seja, fazer 4 ligações. Essa é a famosa hibridização do tipo sp3, que consiste nas 4 ligações sigmas. Aquela ligação simples, tal ligação química é uma sobreposição dos orbitais, que acontece o compartilhamento de elétrons. Então, nessa hibridização sp3, ela se chama sp3 porque eu tenho um orbital s e 3 orbitais p, cada um vai estar com um elétron, isso do carbono. Então, ele recebe, ao fazer a ligação, ele recebe mais 4 elétrons, um em cada orbital, de outros elementos. Quando ele faz isso, porque ele está fazendo 4 ligações sigma, 4 ligações simples. A hibridização sp2 é quando há a transferência de elétrons do orbital s para o orbital p, mas apenas 2 orbitais p se juntam ao orbital s. Acaba sobrando um orbital p puro, ou seja, ele ficou isolado. E esse orbital puro, ele tende a formar uma ligação sigma sobre outra ligação sigma. Tal ligação a gente sabe que recebe o nome de ligação π, que é uma ligação dupla. Esse é o tipo de hibridização sp2. Então, nesse caso, temos um carbono que fará uma dupla ligação e 2 ligações simples, que quando ele fica ali puro e ele fica isolado, ele tem a possibilidade de se sobrepor sobre outra ligação. Então, é basicamente isso. Você vai ter uma ligação dupla e 2 ligações simples, fazendo as 4 ligações necessárias, só que de uma maneira diferente. Agora vamos ver esse caso que nos fornece 2 orbitais puros e um orbital sp, que é o caso da hibridização em sp. A estrutura de uma molécula com carbono hibridizado em sp pode ter 2 formas, dependendo da posição da ligação π. Eu falei que ela vai nos liberar 2 orbitais puros. Então, se eu vou ter 2 orbitais puros, isso me dá a chance de ter que essa ligação ela se sobreponha de 2 maneiras diferentes. Se a posição da ligação π for junto com uma ligação sigma, temos a forma de 2 duplas ligações estarem emparelhadas, que é o nosso primeiro caso.
esses dois orbitais puros, cada um vai para uma ligação simples, uma ligação sigma, fornecendo aí para gente duas ligações π. Mas também tem um caso desses dois orbitais puros se ligarem à mesma ligação sigma. A gente pode ter ligações simples, duplas e até triplas. Então, aqui, nesse segundo caso, temos um carbono, sim, estabilizado com 4 ligações, só que ele está fazendo uma ligação tripla e uma ligação simples. Então, resumindo, carbonos com 4 ligações simples são hibridizados em sp3, carbonos com uma ligação dupla e 2 ligações simples são hibridizados em sp2, e para ser sp basta ter apenas 2 ligantes, podendo estar com 2 duplas ou uma ligação tripla e uma ligação simples. Acrescento que esse macete aqui, pode ajudar muito vocês na hora de um exercício. É só vocês lembrarem de visualizar o espaço entre os dedos sendo a quantidade de orbitais p, e os dedos simbolizam os ligantes. Então, com 4 ligantes, vocês têm 3 espaços, com 3 ligantes, vocês têm 2 espaços, sp2, e com 2 ligantes, vocês têm sp, apenas um orbital p. Então, dá uma pausa aí no vídeo e tenta contar aí nos seus dedos para ver se tem uma lógica para você. E se você não entendeu, me fala aqui nos comentários que eu te ajudo. Outro ponto importante que é bom revisar é a geometria. Em caso de questões discursivas, principalmente, é necessário se atentar ao posicionamento dos ligantes. Toda molécula possui uma geometria e é preciso respeitar os seus ângulos. Com carbono seria diferente, né, gente? Então, em sp, a gente sempre vai ter uma geometria linear que vai respeitar os 180 graus do carbono com os seus ligantes. Com a geometria sp2, 3 ligantes, temos uma trigonal plana. E sp3 temos a tetraédrica, que é 109 graus. Bom, a questão do graus, vocês não precisam realmente decorar isso, mas é se atentar, caso uma questão discursiva, peça para vocês desenharem a estrutura da hibridização ou da molécula em si. Nem precisa pedir exatamente a hibridização, mas quando fala para desenhar a molécula, a gente tem que respeitar o espaçamento entre elas. Então, é só se atentar à sua estrutura, que vai dar tudo certo. Na descrição desse vídeo tem um PDF com questões sobre hibridização do carbono para vocês revisarem e fixarem esse conteúdo. Está com gabarito. Eu espero que vocês gostem. Qualquer dúvida, deixe aqui nos comentários. Não se esqueçam de compartilhar com seus amigos e inimigos, curtir esse vídeo e também nos acompanhar nas nossas redes sociais, no Facebook e também no Instagram, Projeto Vitrine Acadêmica. Bom, espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo.